Viúva ou não, você que já teve um relacionamento longo deve estar aqui porque sabe o quanto é desafiador e o quanto a gente fica perdida ao cair de paraquedas nesse mundo de solteira, onde tá todo mundo não querendo nada com nada, onde as relações estão líquidas, estão vazias, onde tem Tinder, onde tem pegação pra tudo que é lado e a gente veio de uma vida totalmente diferente, não é mesmo? Então, se esse é seu caso, se você se sente assim, assista esse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Quem passa por isso sabe que a gente encontra algumas dificuldades. E a principal dela, eu imagino que esteja aí rondando você ou tenha te rondado, que é a culpa. Gente, é incrível o quanto a gente sente culpa, sabe? Aquele medo de julgamento, de nossa, qual tempo será que é o ideal pra eu querer retomar isso e não ter que ouvir aqueles comentários, né? De nossa, nem esperou o corpo esfriar e não sei o quê. Porque realmente as pessoas julgam, as pessoas que estão de fora não têm noção de que vai passar o luto, vai passar aquela tristeza que a gente enfrenta, só que a vida continua. Então a gente tem muito esse sentimento de culpa, seja pela memória do falecido, de achar que, nossa, eu estou cometendo uma traição. Então você foi acostumada há muito tempo com uma pessoa, você criou um laço com essa pessoa, né? Vocês ficaram talvez anos juntos, como foi o meu caso, eu tinha 11 anos de relacionamento. Então fica aquela coisa, a gente sai perdida, sem saber o que fazer. É claro que eu não tô falando da pessoa morrer e no outro dia você tá pensando em arrumar alguém. Não é isso. Mas o tempo vai passando e a gente vai amenizando, né, aquela dor, aquela saudade, aquela coisa toda. E fica na nossa cabeça, tipo, meu Deus, será que eu vou morrer sozinha? Será que a pessoa tá lá em cima me vendo e tá com ciúme, tá triste? É sério, isso passa pela nossa cabeça. Se você passou por isso, conta aqui pra mim. E também tem a questão da família do falecido. Se você tem filho envolvido, é muito mais difícil, né? Porque tem aquela imagem do pai, aí o pai se foi. Então fica assim um turbilhão de pensamentos nesse tipo. De, será que eu vou estar traindo alguém? Ou até mesmo você pode não ter, mas o medo das pessoas te julgarem. Porque se você não tiver com a sua autoconfiança ali, né? Se você já não tiver passado por um processo de não ligar mais pro que os outros pensam, eu passei por algo assim. Então antes eu dava muita bola pro que pensava, eu queria agradar todo mundo. Só que à medida que eu fui trabalhando a minha autoestima, minha autoconfiança, meu amor próprio, eu fui vendo que as opiniões de fora não importam, porque só a gente sabe o que a gente passa, só a gente sabe o que a gente sente. Enfim, e tudo isso é muito desafiador pra gente, porque vai dando uma angústia e você não sabe o que fazer. Tem também aquela coisa de, eu não sei mais paquerar, eu tava acostumada com algo estável, porque no meu caso eu tinha esse relacionamento, né? A gente se conheceu criança, a gente começou a namorar lá com 17 anos, então foi toda aquela coisa bonitinha de adolescente, de se reencontrar e tudo mais. Aí você cria toda essa coisa estável, você foi construindo a vida ao lado da pessoa, de repente você se vê sozinha, tendo que começar tudo de novo, então, nossa, é muito confuso, é muito desafiador, você acha que não sabe mais, na verdade não sabe mesmo. Eu digo que eu fiquei totalmente perdida. Aí você tem filho, como eu já falei, né, às vezes o filho não aceita. No meu caso foi bem complicado no começo, porque o meu filho, no que aconteceu de eu ficar viúva, ele veio e falou, não, você nunca mais vai namorar ninguém, você é só minha agora e não sei o quê. E uma coisa importante foi que desde o começo eu falei pra ele, né, olha, a mãe é nova, eu fiquei viúva com 28 anos, então eu mesma coloquei na minha cabeça que eu não ia passar o resto da minha vida sozinha. É lógico, gente, que eu não tô falando que eu fiquei viúva num dia e no outro eu já comecei a pensar em amor, mas sim, à medida que o tempo vai passando, a gente vai vendo que a vida continua. Eu era nova na época, já fez 2 anos. Já tem exemplos na família, né, de, por exemplo, a minha avó que ficou viúva e nunca mais se casou de novo. E como eu não queria isso pra mim, eu já fui meio que, além de conversando com meu filho, colocando na cabeça dele que não, que a mãe era nova, que a mãe não ia ficar pra sempre sozinha, mas que ele não precisava se preocupar, que eu nunca ia trocar ele por outra pessoa, abandonar ele, algo assim, porque as crianças realmente têm essa dificuldade de entender, né? Meu filho tinha 8 anos na época, às vezes com criança menor eu imagino que seja mais difícil. Então tem todas essas dificuldades que eu passei aqui. Tem também aquele medo da gente não ser aceita. Nossa, será que eu vou arranjar alguém que vai me aceitar agora? Imagine, eu tô com um filho. Eu sei que tem muita mãe solteira por aí, que não necessariamente é viúva, mas que com certeza fica na cabeça aquele medinho, nem que não seja consciente, mas eu imagino que seja consciente sim, de e agora eu tô aqui, tô solteira, eu tô com um filho pequeno, porque homem não quer saber disso, e
mulher com filho é mais difícil de arrumar relacionamento, então tem tudo isso. E qual que é a chave, né, de tudo isso, de todos esses medos, todas essas questões? É você colocar na sua cabeça de que você e só você sabe o que você passou. Talvez o seu casamento nem tenha sido assim um mar de rosas, ou às vezes foi e o sofrimento é maior, né, quando a pessoa se vai. Mas independente disso, você tem o seu caminho, a missão da pessoa nessa vida foi concluída, ela transformou, ela tocou a vida de quem tinha que tocar, principalmente a sua no final, né, como foi no meu caso, os meus anos ao lado do meu companheiro foram muito intensos, foram de muito aprendizado. Teve também o lado ruim, o lado desafiador, porque ele não era uma pessoa fácil de lidar, ele já veio de uma infância, né, todo traumatizado, então essas sombras acabaram emergindo no nosso relacionamento. Mas assim, o importante é você colocar na sua cabeça que sua missão até aqui com a pessoa foi uma, o seu processo de luto, de se recuperar é outro processo, é algo que você tinha que passar. Nós não estamos aqui por acaso, a gente não vive experiências por acaso. Se você tá nessa situação é porque o universo ou Deus, como queira chamar, existe um plano maior por trás da sua vida. E por que eu tô falando isso? Porque a gente não enxerga quando a gente tá passando pelo sofrimento. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia passar por uma tragédia tão cedo, né? Foi uma cena trágica, ele morreu baleado na minha frente. Só que eu percebi depois desses 2 anos que já fez do acontecido, que tudo isso foi pra me levar a um despertar da consciência, a um despertar para as coisas espirituais da vida. É muito comum que quem passa por esse tipo de coisa trágica, não precisa ser necessariamente ficar viúva, mas eu já vi muita gente que passou pelo fim de um relacionamento longo, onde era um casamento, onde tinha bastante amor, bastante apego, e a partir disso, a partir desse sofrimento, desse luto, a pessoa despertou para a vida, despertou para a realidade, para uma consciência de que existe algo maior, às vezes de buscar o autoconhecimento, como é o meu caso, me abrir para a espiritualidade, me abrir para essas informações de que tudo é divino, de que tudo é guiado. Então, assim, procure ver isso como um propósito, procure ver isso como um plano divino mesmo. Você pode achar que nada a ver, né? Nossa, como que o divino tinha um plano desse para mim? Mas não, eu tô aqui hoje, depois de todo esse tempo, para dizer que esse processo todo traz muita cura, ninguém vive isso por acaso. Eu nunca cresci tanto na minha vida quanto ao longo desses 2 anos que eu me recuperei. E eu percebi que tudo isso que eu passei, tanto o casamento quanto a perda do companheiro, foi para me preparar para uma vida nova, foi para me preparar para um propósito muito maior, foi para me preparar para a pessoa que eu encontrei hoje, porque como eu falei, eu tive muitas curas nesse processo e eu encontrei, sim, sabe aquela pessoa que você sonha a vida toda, que seja um amor assim, assim, assado, tipo físico tal, aparência tal. Então eu sei que se não fosse tudo isso que eu passei, eu não estaria preparada para viver esse relacionamento maduro. Então, assim, principal de tudo, enxergue esse momento, enxergue tudo isso de uma perspectiva maior, onde existe um plano maior e isso tudo na sua vida está acontecendo para que você se cure, para que você cresça como pessoa. Ah, mas eu vou crescer como pessoa passando por isso? Sim, você vai crescer como pessoa passando por isso. Inclusive, o primeiro vídeo aqui do meu canal foram as 5 formas que eu encontrei de amenizar a dor do luto. Lá eu explico tudo que me ajudou, eu vou deixar o vídeo aqui no card também. Eu sugiro que você veja, porque eu indico o livro, eu indico como eu aprendi a ser grata por tudo. E sério, isso tudo foi assim um divisor de águas na minha vida, porque depois disso eu vi o quanto eu errei no passado, o quanto eu vivia de uma forma onde eu reclamava, onde eu não agia certo também, onde eu esperava muito do meu companheiro e eu nem era essa pessoa que merecia isso que eu queria, entendeu? Então tem tudo isso. E qual que é um outro propósito de tudo isso, já que eu tô falando tanto de propósito, né? Provavelmente nesse relacionamento que você teve, pelo menos foi o meu caso, eu percebi depois que eu saí dele o quanto eu tinha me desconectado de mim, o quanto eu tinha dedicado todos esses anos, né, da minha vida até esse acontecido às vontades da outra pessoa. Então eu deixei muitos sonhos meus de lado. É lógico que um casamento consiste nisso, né? O amor mesmo consiste na gente abdicar de algumas coisas, os dois lados, muito importante, né? Não é uma via de mão única. Mas se você tá nesse momento, é muito importante que você enxergue isso como uma oportunidade de você voltar a se conhecer, voltar a resgatar aqueles sonhos que você tinha, aquelas vontades que você tinha que o casamento não permitia fazer. Ou que o seu relacionamento longo, que acabou e a pessoa ainda tá viva, também não permitia. Porque é muito comum a gente se colocar nesse papel, como eu já disse, faz parte um pouco disso, só que, como foi o meu caso, eu acabei terminando esses 11 anos de relacionamento, eu já não sabia mais o que era sonho meu, o que era sonho dele, onde eu colocava a minha energia, o meu tempo. Quando eu saí, quando eu consegui, eu tive, né,
né, que me recuperar a força, digamos assim, porque eu fiquei viúva, logo veio a pandemia, então foi o isolamento, assim, pra, tipo, a vida chegou e falou, não, você vai se conhecer de novo, Jéssica, quem é você nesse mundo? Então, essa é uma oportunidade que a vida dá, de você voltar a ser quem você era, voltar a resgatar aqueles sonhos que você tinha. Ah, quando eu era solteira, eu tinha vontade de, sei lá, fazer uma aula de dança, fazer um curso de culinária. Ah, eu sempre adorei trabalhar com animais e nunca pude fazer essas coisas porque eu sempre tinha compromissos de casa para cuidar, marido, filhos. Quem é mulher sabe o quanto a gente gasta de tempo mantendo tudo isso, né? Manter o lar não é uma tarefa assim que acaba, porque você termina de fazer uma coisa, já tem outra, já tem outra, já tem outra, e aí juntou que eu trabalhava em casa com ele. Então, eu não tinha tempo pra mim mais e eu vi isso como uma grande oportunidade pra respirar. Se a vida quis isso, eu não tenho o que fazer, gente. Se isso foi colocado no seu caminho, no meu caminho, é essa oportunidade. Então, eu comecei a resgatar, eu entrei num processo muito profundo de me conhecer. Eu tomei gosto por estudar essas coisas de comportamento humano, da mente, de astrologia, de coisas do invisível, coisas da espiritualidade. E nisso eu achei o meu caminho, tô dando um exemplo aqui, que eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de ensinar. Eu aprendi isso na minha vida de uma forma muito teórica, só que eu apliquei e vi que funciona, eu vi que tudo pode melhorar, que basta a gente pôr a nossa mente no lugar certo, basta a gente trabalhar para curar as nossas feridas, principalmente curar as feridas, né, quando a gente acaba de sair de um relacionamento longo. Então isso é uma dica para você que tá passando por isso, para voltar a se reconectar consigo mesma, que eu acho que é o principal que acontece quando a gente passa por isso. No meu caso, houve toda essa reconexão comigo mesma e também houve a reconexão com a minha família, porque eu realmente tinha me afastado. Foi um relacionamento com as suas nuances difíceis, ele tinha transtorno bipolar, então não foi uma convivência fácil. Então acabou que às vezes eu ficava entre ele, entre a família, dava brigas e eu fui me afastando deles, né? Então eu vi também isso como uma oportunidade de me reconectar com a família, sabe? Reconectar com a sua raiz mesmo, com aquela pessoa que você era lá antes de começar o relacionamento. Comece a pensar nisso e veja que apesar de toda a dor e sofrimento que isso traz, né, que isso pode ter trazido pra você, e isso é uma ótima oportunidade. Tá, mas afinal de contas, por que eu tô falando de tudo isso, né, e o que tem a ver retomar a vida amorosa com aprender a se cuidar, aprender a ter tempo pra você, aprender a se amar? Eu aprendi nesse tempo todo que todos os nossos relacionamentos, todas as pessoas que a gente atrai para nossa vida, seja um relacionamento longo, seja um ficante que te decepcionou, todos eles são atraídos porque de alguma forma as experiências com essas pessoas vão reforçar as crenças, vão reforçar os traumas que a gente tem, os medos e tudo mais. Como assim? O meu relacionamento, ele teve sim os seus lados bons, eu cresci muito, eu aprendi minha profissão, eu tive momentos maravilhosos. Porém, o lado ruim foi extremamente ruim. Tipo, eu posso dizer assim que eu comi o pão que o diabo amassou, porque não sei se você já conviveu com alguém com transtorno bipolar, com transtornos assim mentais, então é difícil a convivência, é difícil mesmo. Só que o que eu entendi depois? Eu tive esse relacionamento na minha vida, onde teve momentos que eu me senti maltratada, teve momentos que eu me senti desrespeitada, abandonada, rejeitada e tudo mais, isso ao longo, né, de todos os anos, porque dentro de mim eu carregava lá da minha infância crenças de rejeição, falta de autoestima, os meus irmãos, né, eles tiravam muito sarro de mim quando eu era pequena, então isso foi ficando no meu inconsciente, então eu sempre me sentia insuficiente, eu sempre achava que eu tinha que agradar ao máximo a outra pessoa, isso tudo por um medo inconsciente que eu nem tinha noção, né, de ficar sozinha, de ser abandonada, de ser rejeitada, e foi depois disso tudo que eu descobri isso, né? Eu fiz algumas terapias, eu fiz muita meditação. Eu fui para esse caminho do autoconhecimento, eu comecei a entender os mecanismos da mente. Então, tudo isso que eu falei antes, agora, de você aprender a ficar sozinha, principalmente essa parte, que eu nem sei se eu citei lá, mas aprender a ficar sozinha, aprender a amar os momentos com você sozinha, aprender a amar o seu corpo, desenvolver a autoestima, desenvolver a autoconfiança, desenvolver a sua capacidade de ir pra vida, porque quem teve um relacionamento longo sabe que por mais que tenha tido momentos ruins, a gente é acostumado a ter o outro ali com a gente. Quem teve um marido, né, ali que estava sempre presente no lar, sabe o quanto faz falta, tanto afetivamente quanto na vida prática mesmo, né? Ter alguém ali pra
pra ser o seu braço direito, que é isso que um casal funcional deve ser, né? Um ajudar o outro. Então, esse momento, essa viuvez, esse período que você tá sozinha, é pra você aprender a retomar isso na sua vida. É claro que não vai ser a mesma coisa, mas eu acho que principalmente afetivamente, sabe? Porque a gente sai de um relacionamento longo, vai passando os dias, vai amenizando, né? O luto, passa um tempo. A gente tem as nossas vontades, a gente tem as nossas carências, a gente tem vontade de ter alguém pra ficar ali abraçado, pra ver um filme sábado à noite, sabe? Então vai dando essa carência, só que isso vai surgindo justamente para que a gente veja da onde que vem essa carência, da onde que vem toda essa dependência de ter o outro, outra pessoa. Eu já vi que é muito comum, não digo tanto pra viúva, mas pra quem termina um relacionamento longo, de já emendar um no outro, porque não consegue ter esse tempo consigo mesmo, não consegue aprender a ficar sozinho. E isso é uma das coisas mais importantes, porque no meu caso eu só consegui achar o homem, o namoradão lindão, que agora é noivo, né, como eu já disse, aprendendo a ficar sozinha. Foi quando eu desisti, eu pensei, não vou mais procurar ninguém. Pode até ser estranho, né, as pessoas julgam um pouco, tipo, ficou viúva, quer alguém? Claro que a gente quer alguém. Você que tá assistindo esse vídeo, você sabe que você sente falta de ter alguém. Então, é muito importante aprender isso, aprender a ficar sozinha. Porque quando a gente espera que o outro preencha a nossa carência, a gente vai estar procurando se relacionar por carência. E como a gente é energia, né? Tudo que a gente emana pro universo a gente atrai de volta, aquilo que confirma isso. Então, quando a gente tá vibrando na carência, a gente vai atrair mais pessoas que nos cutucam essa ferida da carência. Eu digo isso porque antes de achar, né, o meu amorzão da vida, que eu... Sabe aquele amor que você sempre imaginou, que você sempre sonhou, que daí tem a listinha, que você fala assim, nossa, eu queria alguém assim, assim, assado. Antes de eu achar essa pessoa, eu tive as minhas decepções, né, porque eu não sei há quanto tempo você tá viúva, mas vai passando um tempo, a gente quer sim, a gente tem algumas experiências, né, frustradas geralmente. E uma coisa que é a chave, é aquilo que mais te mostra o que você tem pra curar, o que você tem pra trabalhar. São as suas tentativas frustradas de ter outro relacionamento. Como assim? Se você tá vendo esse vídeo, eu imagino que ou você esteja naquela fase ainda de superar o luto e tudo mais, ou que você já tenha tentado, né, com algumas pessoas e não deram certo. E o que acontece? Essas pessoas que não dão certo, elas servem pra nos mostrar aquilo que ainda precisa ser curado, porque como eu falei, tudo é energético, tudo é atração, e a gente tá sempre atraindo o oposto complementar, aquilo que nos mostra, que faz emergir, né, as nossas sombras. Vou dar o meu exemplo. Depois que eu fiquei viúva, depois que passou um tempo, né, eu comecei a me abrir de novo pra essa área afetiva, então comecei a atrair pessoas e tal, conversar e tudo mais, e eu comecei a perceber um padrão de que sempre acontecia a mesma coisa. Eu começava a conversar com a pessoa, aí ia se desenrolando naquela coisa, eu ia me interessando e tal, e daí chegava, encontrava com a pessoa, passava ali o encontro e de repente a pessoa sumia. Parava de mandar mensagem com a mesma frequência, é aquela coisa, né? Adulei pra sair, aí conseguiu o que queria, não precisa mais mandar mensagem. Quem aqui já passou por isso, comenta aqui, porque, né? Que coisa chata. Só que o que isso começou a fazer um clique na minha cabeça? Como eu já sabia que tudo que a gente repete na nossa vida é porque alguma lição não foi aprendida, né? Quando você repete padrões, igual tem gente que fala, é porque eu tenho dedo podre, que todos os caras são iguais. Não é que todos os caras são iguais, é que você não mudou algo dentro de você pra parar de atrair isso. Então, a partir dessas experiências, passava ali o encontro e a pessoa já cagava pra mim, eu vi que tinha alguma coisa errada e fiz algumas sessões de Theta Healing, que é uma terapia energética, né? Não precisa ser presencial, mas a pessoa vai ali te guiando numas meditações até encontrar as suas crenças que estão causando isso. E eu descobri que eu tinha uma ferida de rejeição muito enraizada em mim, que veio lá da infância. Por quê? Porque os meus irmãos tiravam sarro de mim, porque eu era magrela, porque eu era monga, porque eu era não sei o quê. E isso foi ficando tão enraizado em mim que eu desenvolvi essa ferida de rejeição. E eu comecei a olhar não só para esses ficantes, né, que não deram certo depois de ficar viúva, mas para todos os meus relacionamentos passados, né, mesmo antes do meu relacionamento longo em questão, e eu vi que realmente todas essas pessoas que eu me relacionei ao longo da vida, ela só confirmava essas feridas. Então eu sempre acabava me sentindo rejeitada, me sentindo deixada de lado, e isso só aumentava esse sentimento, né? Só validava aquilo que eu sentia. Então, através disso, eu comecei a procurar formas, né? Eu fiz muitas coisas energéticas, eu fazia Ho'oponopono, eu fazia meditações onde eu afirmava para mim mesma que tudo isso tinha passado, né? Na própria sessão do Theta Healing, que a propósito eu indico muito
para essa investigação de crenças, de padrões. Na própria sessão a gente foi ali fazendo algumas afirmações para reprogramar o meu inconsciente. Eu ia dormir ouvindo áudio no YouTube, sabe? De reprogramação mental mesmo, porque tudo que você começa a repetir para você mesma, né, na mente, começa a se tornar uma verdade. Então eu ouvia áudios de eu mereço ser amada, eu sou suficiente, eu sou amável, eu sou merecedora. Então, assim, a chave de tudo que você precisa identificar de crenças, de feridas, são as suas experiências frustradas. Porque através da dor que elas te causam, você vai conseguir perceber o sintoma e, de alguma forma, você pode chegar à causa e mudar tudo isso. Eu consegui transmutar tudo isso por afirmações, por meditações, por orações também, não sei qual é a sua crença, mas tudo isso acabou me fazendo ficar muito mais ligada com Deus, muito mais ligada no meu próprio ser, e tudo isso me levou ao resultado que eu consegui, que foi encontrar o equilíbrio na vida amorosa. Então tem tudo isso de limpeza de crenças. Às vezes você acha que você não é merecedora, às vezes você tá repetindo um padrão da sua família, de que todas as mulheres foram maltratadas, de que os homens não prestam, de que os homens são tudo iguais. Então é muito importante que você preste atenção nisso. Se você não teve nenhum outro ficante, digamos assim, depois que você ficou viúva, preste atenção em como foi o seu relacionamento com o seu falecido mesmo, né, com o seu ex, e procure analisar a sua vida, procure analisar quais são os padrões de relacionamento da sua família, porque, como eu já disse, né, a gente é energia, a gente carrega essas memórias dos nossos ancestrais. Às vezes as mulheres da sua família todas foram frustradas no amor, todas se sentiram desrespeitadas, então criou em você uma memória de que homem é tudo ruim, homem não presta, e enquanto você não limpar isso de você, você não vai parar de atrair mais coisas que confirmem isso. Tem muitos fatores, né, que vão nos deixando esses emaranhados energéticos, então quanto mais limpa, quanto mais curada você tiver, quanto mais bem resolvida com você mesma você tiver, mais isso vai começar a fazer com que pessoas do jeito que você quer cheguem até você, e não pessoas que vão te magoar, te decepcionar. E outra coisa não menos importante, eu acho que essa foi, assim, fundamental de eu entender e aprender e começar a aplicar na minha vida. Além de tudo isso que eu já falei, né, que tudo é energético, que a gente tá sempre atraindo alguém pra nos mostrar aquilo que precisa ser curado, e à medida que a gente vai curando, a gente vai passando de fase, digamos assim. Uma coisa muito importante que eu aprendi nesse processo todo foi a questão de que, como a gente sai de um casamento, a gente tá também vivendo uma sociedade onde as mulheres fazem tudo, as mulheres têm que resolver. No meu caso foi assim, né? Então eu sempre fui lá, eu fui a resolvedora. Porque eu faço isso, faço aquilo, vivia exausta, né? Mas eu era essa pessoa. E se esse for seu caso, é bem provável que você tenha caído nesse mundo de solteira e ainda juntando esses discursos de hoje em dia, né? De seja empoderada, seja fodona, porque você não precisa de homem, não sei o quê. Tem toda essa egrégora que fica alimentando a nossa consciência, que fica alimentando, né, o nosso feminino, de que as mulheres podem tudo, de que a mulher é isso e aquilo, e você vai lá e faz. Então o que isso acaba fazendo com a gente? Nós, mulheres, a gente acaba entrando numa energia muito masculina, que é aquela energia de ação, de vai lá e faz, de não, eu sou fodona, eu sou empoderada, eu sou isso e sou aquilo. Não tô excluindo a importância de você cultivar o seu amor próprio e se sentir empoderada. Só que na hora de se relacionar, quanto mais você vai nessa postura, né, com pessoas novas que vão surgindo aí no seu caminho, isso acaba invertendo os papéis. Como você tá nessa energia toda, né, de agora eu sou sozinha, agora eu sou isso, sou aquilo, e a gente sempre atrai nosso oposto complementar, você vai acabar atraindo homens na polaridade feminina, que o que é? O feminino, ele espera. Então, como você tá lá toda fodona, né, sou dona da minha vida, já me curei de várias coisas, já fui viúva, supero tudo, essa energia que você tá emanando vai acabar atraindo pessoas numa energia oposta, que é o quê? A energia que espera. Então, sabe aquela coisa que tá muito na moda hoje em dia, de, conhecer o cara na internet, o cara marca um encontro, pede pra você ir até ele, não quer saber nem de pagar a conta, sabe? Que não vai se empenhar pra ter você, pra ir te buscar em casa, fazer todo aquele movimento da conquista, né? Porque hoje em dia as mulheres estão nesse empoderamento, nesse power, não sei o que, autossuficientes e tal, então é muito perigoso você entrar nessa postura, e o que mudou a minha vida de fato, que eu parei de atrair esse tipo de pessoa, foi me colocar numa posição de espera, de receptividade. Não é do dia pra noite que a gente consegue entrar nessa polaridade feminina, mas é muito importante que você não queira dar o passo maior que a perna,
sabe? Querer ficar mandando mensagem pro cara, querer falar, eu conquisto, eu não sei o quê. Porque não, gente, mulher não conquista, mulher é conquistada. Então você tem que se colocar nesse papel de eu estou avaliando, eu estou escolhendo. Você tem que saber o que você quer também, né? Refletir bastante, por isso que eu falo que o autoconhecimento é muito importante. Eu, na época que eu tava, né, já começando a querer me soltar mais, né, que eu me abri, digamos assim, pra encontrar alguém. No começo eu não sabia o que eu queria. Uma hora eu queria ser a solteira que, agora eu tô livre. Aí outra hora me batia carência, eu queria um amorzinho. Outra hora eu falava, não, porque eu não quero casar nunca mais. Outra hora eu falava não, porque eu quero uma família de novo. Então é muito importante também que você defina o que você quer, porque se você fica nessa confusão de não sabe o que quer, você vai atrair gente que não sabe o que quer e vai se frustrar, vai quebrar a cara. Então assim, são muitas variáveis, são muitas coisas que influenciam. Tem essa questão das polaridades, tem a questão do merecimento, tem a questão da energia que você emana, tem a questão de você se colocar numa posição feminina, receptiva, não aceitar menos do que você merece, do que você quer. Igual eu, acho que um passo decisivo, assim, depois de dar algumas quebradas de cara, que eu tinha entendido que eu não queria aquilo, também serve pra isso, né, os ficantes frustrados que a gente tem, que é saber o que a gente não quer, porque realmente eu queria alguém que me respeitasse, alguém que me amasse, alguém que quisesse construir uma família do meu lado, continuar minha família, que aceitasse meu filho. Então eu começando a ver tudo isso que eu não queria, foi muito mais fácil eu dar esse comando pro universo, digamos, né? De que eu só ia me envolver de novo com alguém que fosse totalmente respeitoso, de alguém que não quisesse se relacionar comigo só por causa de aparência, de beleza, essas coisas assim. E principalmente cortar pessoas que não agregavam em nada, sabe? Às vezes na carência você tá ali, daí você tem aquele contatinho que só te procura quando convém e você acaba aceitando essas migalhas porque você tá sozinha, daí, sabe? Falar não pra isso também é uma coisa muito importante, que foi a partir daí, de todas essas coisas que eu fiz. Como eu já disse, eu fiz muita meditação, ia dormir ouvindo áudios, né, pra limpar minhas energias, muito Ho'oponopono. Então, assim, são várias coisas, mas acho que o que eu trouxe aqui nesse vídeo são as principais. Todas essas coisas que eu trouxe aqui, elas são assuntos que cada um tem o seu pano pra manga, né? Então são muitas coisas, né? A questão das polaridades, a questão de fazer Ho'oponopono, a questão de limpar memórias, de investigar essas crenças da família, essas coisas que estão enraizadas, o que você está repetindo da família ou não, né? Porque se a gente não quebra esse ciclo, a gente continua repetindo. Por exemplo, tem família que, todas as mulheres da minha família são separadas. Então, você acaba repetindo isso porque já tá ali, já vem da ancestralidade, né? Então, como é tudo muito energético, são assuntos que cada um tem os seus vieses, as suas explicações. E eu acho que eu espero que eu tenha conseguido fazer o compilado de tudo isso nesse vídeo. E dizer que sim, essas coisas funcionam quando você emana pro universo aquilo que você quer e aquilo que você não quer também, tudo vai ficando mais fácil. E eu sou prova viva de que isso funciona porque 18 meses depois, né, de que eu fiquei viúva, como foi muito intensa essa minha busca por autoconhecimento e por limpezas energéticas e espirituais, eu consegui manifestar esse amor, esse companheiro que me cuida, que cuida do meu filho. Então acho que vale muito a experiência que eu trouxe aqui. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você quiser continuar me acompanhando por aqui, se inscreve aqui, curta esse vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau!